A paz do Senhor, como base para esta 39ª aula do curso introdutório de missões, cujo tema é Paulo em Tiro, eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 21 e o versículo 5. Mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí aqueles irmãos, com as esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. A versão é NTLH. Ok, estamos aqui observando o retorno da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Depois da despedida em Mileto, navegaram diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte chegaram ao porto de Rhodes e dali continuaram até a cidade de Pátara, onde tomaram um navio que ia para a Fenícia. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, seguiram em direção ao sul até chegarem à cidade de Tiro, na Fenícia, porque o navio devia ser descarregado ali. Versículos 1 a 3. Ao encontrarem crentes naquela cidade, ficaram ali 7 dias. Durante aqueles dias, os discípulos daquele lugar conheceram e amaram os missionários do Senhor. Assim, quando a semana chegou ao fim, todos eles, com suas esposas e filhos, os acompanharam até fora da cidade. E ali na praia se ajoelharam e oraram antes das despedidas e da volta às suas casas. Versículos 4 e 5. Ok, observamos aqui esse pouco tempo que Paulo ficou ali naquele lugar, mas o que vemos aqui é um gesto de amor para com os servos do Senhor. Claro que Paulo estava acompanhado ali, inclusive Lucas estava presente, né? Porque ele diz, mas quando chegou o dia de irmos embora, então isso significa que ele estava presente, né? Ok, então, ali os servos do Senhor ficaram 7 dias e conheceram irmãos ali, né? Irmãos amados, e quando a semana chegou ao fim, todos eles com suas esposas e filhos os acompanharam até fora da cidade. E ali na praia se ajoelharam e oraram antes das despedidas e da volta às suas casas. Então veja que gesto de amor, né? Eu me lembro quando era jovem, ainda adolescente, na cidade de Paulo Afonso, um pregador da cidade de Picos, no Piauí, pregou lá na cidade de Paulo Afonso. Se eu não me equivoco, o nome dele era Jaime, e o pastor era o saudoso pastor José Antônio dos Santos. Eu lembro que quando ele foi para a rodoviária lá, o lugar onde o ônibus saía, um grupo esteve lá para se despedir daquele pregador, que nos deixou uma mensagem maravilhosa, foi uma bênção, né? E que maravilha! Inclusive eu estive presente lá no lugar da partida, né? E hoje em dia, né, nós vemos em muitos lugares ainda esse respeito, né, essa admiração pelos obreiros do Senhor, pessoas que honram os servos do Senhor. Isso é muito bonito, que os crentes continuem imitando esse exemplo maravilhoso que observamos aqui nessa palavra, né? Isso é muito interessante, honrar os servos do Senhor, esse amor, esse carinho pelos obreiros do Senhor.
E a Bíblia diz, quem recebe um cristão, o Senhor Jesus que disse, né? Quem recebe um cristão na qualidade de cristão, receberá galardão de cristão. E quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Isso é muito interessante, né? E aquele que dá, ainda que seja um copo de água para um desses pequeninos, disse Jesus, de modo algum perderá o seu galardão. Então isso é muito interessante, honrar os servos do Senhor, aqueles que trabalham na obra do Senhor. Isso é muito interessante. Inclusive os missionários, né? Que como observamos. E a outra atitude aqui, a primeira atitude é esse amor, o povo que foi se despedir ali na praia, né? Dos missionários. E a outra, o outro gesto foi, eles se ajoelharam ali e oraram, né? Antes das despedidas e da volta às suas casas. Então hoje, quantas pessoas que já não dobram mais os seus joelhos, né? A Bíblia fala lá em Hebreus 12, né? Sobre levantar as mãos e tal, caídas, e os joelhos desconjuntados, etc., né? Joelhos que já não oram, né? Então, como é bom orar de joelhos. Quem pode orar? Tem gente que não pode mais orar de joelhos, devido à idade e também devido às enfermidades, etc., está justificado. Mas tem gente nova, gente saudável, que pode orar de joelhos, mas, meu Deus do céu, que dificuldade para, né, para dobrar os joelhos. Mas aqui vemos esse exemplo aqui, né, pessoas que se ajoelharam, né, e oraram. Né. Outro dia, quando a gente trabalhava na Argentina, ainda nos anos, chegamos ali ainda nos anos 80, já no final dos anos 80, no início de 89. Aí eu não lembro se foi em 89 ou se foi em 90, que um pastor veio nos visitar com um grupo de irmãos de uma certa igreja, não vou mencionar o nome, mas essa igreja parece que não tinha o costume de orar, não era Assembleia de Deus, era um pastor amigo, e ok, os visitou, mas nós, quando eles nos viram com os joelhos dobrados lá no início do culto, eles se escandalizaram e saíram para fora, ficaram do lado de fora, como se a gente estivesse fazendo uma coisa estranha para eles, né? Então, meu Deus do céu, então que qualidade, né? Tem, não sei como a pessoa pode viver assim, né? Então, isso é bíblico, se ajoelhar, né? Nós vemos isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, nós não devemos aceitar aquilo que não está na Bíblia, mas o que está na Bíblia. O saudoso pastor Cícero Canuto de Lima, que eu ainda o alcancei lá em São Paulo, ele vivo e pastoreando a igreja, ainda falando à igreja, ele dizia, ó, se eu erro com a Bíblia. Ele era um servo do Senhor, conservador, e sempre ele, é claro que a Bíblia não erra, né? Mas ele, as coisas que ele pregava, né, ele dizia, se eu erro com a Bíblia, né? Então, orar de joelhos é muito bom, né? Se não, devido a alguma dificuldade não pode orar de joelhos, mas é bíblico orar de joelhos, né? E o povo de Israel, né, prestava essa reverência, e nós devemos também continuar com essa humildade, essa reverência para com o Senhor, né? Ok, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Então aqui o destaque nesta 39ª aula trata aqui sobre esse carinho e esse amor
que não deve desaparecer da vida do povo de Deus, para com os servos do Senhor, os pastores, os missionários. Então, quantas pessoas que desrespeitam os servos do Senhor, né? Quantas pessoas que até falam mal, etc., né? Que Deus nos guarde desse espírito. Em vez de agir assim, o crente deve respeitar, honrar, porque se você faz bem a um servo do Senhor, você está fazendo bem ao próprio Senhor. Então, primeiro destaque aqui esse respeito, admiração, né? Amor, carinho para com os servos do Senhor. E o segundo destaque, oração. Oração de joelhos. Que bênção. Então, oração é uma bênção, foi um dos motivos porque a igreja primitiva avançou tanto, uma das igrejas que mais cresceram em todos os tempos, né? Uma igreja poderosa, porque orava, os crentes oravam. E a história das Assembleias de Deus é repleta de bênçãos e de testemunhos, porque a igreja ora, é uma igreja de oração, é uma igreja que tem compromisso com o Senhor, é uma igreja que tem comunhão com o Senhor e, portanto, ora. Né? Diz-se que pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, e muita oração, muito poder. Então, oração é uma bênção. Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aquela parábola do juiz iníquo que atendeu aquela pobre viúva. Então, a Bíblia fala sobre perseverar em oração. Oração é uma bênção para o povo de Deus. É uma arma que está lá na armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6. Né? Oração, vigilância, etc. Né? Encontramos essa arma ali no finalzinho. Então, oração é uma arma poderosa do povo de Deus. Então aqui observamos esses servos do Senhor dobrando os joelhos e orando aí na praia, se despedindo aí dos servos do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.